Eu postei esse exercício aqui no meu story e surgiram várias mensagens. Me perguntaram se eu já comecei a fazer com carga, me falaram que já sentem dor no pé de trás durante o exercício, me falaram que só conseguem fazer segurando, e eu resolvi vir falar com vocês como fisioterapeuta. Antes de tudo, eu preciso falar que quem prescreve o exercício para vocês é o profissional da educação física. Ele que vai saber se você precisa fazer o búlgaro de acordo com seus objetivos, qual é a intensidade, qual a carga e exatamente os motivos para você fazer. Mas se você já precisa fazer o búlgaro, eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar na execução. A primeira dica que eu tenho pra vocês é referente à progressão e o equilíbrio. Primeiro, que se você precisa fazer segurando, não tem problema nenhum. Eu também comecei assim. Inclusive, eu já tive um entorse de tornozelo. Então, quando eu fazia esse exercício, eu tinha uma instabilidade muito grande de um lado em relação ao outro. Então, foi bem desafiador no início. Então, não tem problema nenhum você começar segurando, contanto que você tente progredir. Então, faz segurando, depois tenta não segurar, e aí aumenta a carga, tenta melhorar a amplitude de movimento, e assim você vai melhorando a performance no exercício. Dica 2. Facilite o equilíbrio. Então, se você tem muito desequilíbrio nesse exercício, o ideal é que você faça olhando para um ponto fixo ou até olhando no espelho. Nesse story eu falei que eu gosto de fazer olhando no espelho. Por quê? Assim eu consigo ter percepção de todo o meu movimento. Eu consigo analisar como tá a minha postura, como tá ali a posição do meu quadril. Não é interessante deixar o quadril cair durante o exercício, tem que manter ele ali estável. Eu também observo como tá o meu joelho, se ele tá estável, se ele tá indo pra dentro, se ele tá indo pra fora. Então o ideal é que ele fique ali estável durante a movimentação. Outra estratégia que me ajudou muito no início era abrir o braço contralateral ao que você está fazendo o exercício. Então se você está fazendo com a perna esquerda, você abre o braço direito. Isso facilita o controle do movimento e deixa o exercício mais estável no início. No início eu morria de vergonha de fazer isso, porque chama atenção, né? A pessoa com o braço aberto ali. Então, eu ficava bastante constrangida, mas eu tentava não ligar, porque eu sabia que eu tava ali em processo de aprendizado desse exercício. E tudo bem, a gente tá aprendendo algo. Com o tempo, eu comecei a não necessitar mais ficar com o braço aberto, comecei a fazer com uma amplitude melhor, consegui aumentar a carga e hoje em dia eu já consigo fazer bem melhor. Ainda não está na melhor execução que eu poderia ter, mas já melhorou bastante em relação a anteriormente. Base de apoio. Outro detalhe importante que você precisa saber é como você está fazendo essa base de apoio para lhe proporcionar um equilíbrio melhor. Então, algumas pessoas deixam um pé exatamente atrás do outro. Isso reduz ali a sua base e isso deixa muito mais difícil, mais instável o equilíbrio. Claro que tem gente que tem esse objetivo de aumentar a dificuldade, aumentar a instabilidade, mas se você quer facilitar, o ideal é que você aumente a sua base de apoio. Dá pra ver aqui no vídeo como eu começo com os pés, né, ali na altura, na largura do quadril, e aí eu ponho essa perna pra trás. Eu não coloco ela imediatamente atrás, eu ponho ela ali ainda mantendo aquela ordem inicial ali do meu quadril. Isso ajuda muito a manter a estabilidade durante o exercício. A dica 4 é sobre a dor no pé de trás. Eu recebi essa pergunta uma outra vez que eu fiz esse exercício, que eu estava fazendo no caixote. E normalmente o banco está ocupado, então eu prefiro pegar o caixote logo para facilitar. E a pessoa falou que tem essa dificuldade porque sente dor no pé de trás, então precisa fazer no banco, né, em alguma coisa mais amortecida para não sentir essa dor. Se você está sentindo dor no pé de trás, provavelmente você está botando uma força maior do que deveria nesse pé. O ideal ali, o principal foco, é a perna da frente. A perna de trás está trabalhando sim, mas o foco ali é a perna da frente. Então, se você está sentindo dor no pé de trás, provavelmente você está depositando ali uma angulação de movimento ruim, você precisa rever ali a posição dos seus pés, a posição do banco, e aí melhorar esse movimento para que você não sinta essa dor, independente se você está fazendo no banco ou no caixote, uma superfície mais macia ou uma superfície mais rígida. Dica 5 é em relação à amplitude. Então, claro que vai variar muito do seu objetivo, do que você está treinando, mas uma boa amplitude permite um melhor recrutamento muscular, um recrutamento daquela musculatura. Então, o ideal é que você consiga fazer com uma boa amplitude. Então, pense também na amplitude de movimento que você está fazendo e não só na quantidade de carga que você consegue fazer. E aqui que entra um ponto que muita gente esquece. Esse exercício não está trabalhando só a sua perna. Ele está trabalhando várias coisas em um só exercício. Por exemplo, você está trabalhando ali a estabilidade do seu quadril para ele manter aquela posição. Você está trabalhando a sua musculatura de core também. Você está trabalhando os músculos dorsais da sua coluna para ele manter aquela posição. E em alguns casos, quando você está segurando alguma carga, você também está trabalhando membros superiores. Então é um exercício muito completo que precisa ser feito com muita atenção para você aproveitar ao máximo os benefícios que ele pode trazer. Aqui nesse vídeo, a minha paciente não está fazendo exatamente o búlgaro, ela está fazendo o afundo, tem um step ali para dar um suporte, ela está se segurando na cadeira, mas aqui vocês podem ver que eu estou usando o mesmo princípio. Então eu estou trabalhando ali as pernas, mas ao mesmo tempo ela está trabalhando a estabilidade de quadril, tronco, core, membros superiores, tudo de uma forma global e funcional. É um exercício, por exemplo, que simula várias funções do dia a dia, por exemplo, o ato de se abaixar e se levantar do chão com mais segurança. No caso dessa minha paciente que frequenta a igreja, é um ato de se levantar da posição de joelho, que é uma coisa que incomodava muito ela na igreja, essa dificuldade para levantar. Então nós trabalhamos para que ela tivesse mais funcionalidade para fazer esse movimento no dia a dia dela. Então esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado. Apesar desse não ser o meu nicho especificamente, eu estou aqui como profissional da saúde compartilhando informação, compartilhando conhecimento, e eu espero que tenha ajudado vocês. Para mais conteúdos sobre fisioterapia, é só me seguir e me acompanhar por aqui. Beijo, tchau, tchau!